E aí, pessoal, estamos de volta aí. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a apresentação prática, a execução do procedimento no momento da administração. Então nós fizemos o que antes? Só para a gente retomar. Toda a apresentação dos materiais e fizemos também o preparo do medicamento. Aqui agora nós vamos fazer a administração direta do medicamento no paciente, utilizando pela sequência de vias que nós descrevemos anteriormente. Então, inicialmente, nós vamos iniciar a administração de medicamentos pela via intradérmica. Via intradérmica é uma via de baixa absorção, geralmente utilizada para fazer testes de sensibilidade, como, por exemplo, testar a sensibilidade de uma substância ao paciente, né? Por exemplo, penicilina ou uma substância alérgica e principalmente para algumas situações de vacinas. Um dos locais de administração desse medicamento é geralmente a porção anterior do antebraço. Essa porção numa região onde que tem uma condição de uma concentração de pelos, né? Uma pilosidade menor. Então, nessa porção aqui, tá? Ou então na vacina, geralmente é a vacina BCG, que é amplamente utilizada, aquela que a maioria das pessoas tem uma marca no braço direito, que a gente fala assim, que é na porção da inserção inferior do músculo deltoide. Quando a criança nasce, ela recebe essa vacina já ao momento do nascimento. Pode receber já no primeiro dia de nascimento. Então, ela vai estar marcada no braço direito, tá certo? E aqui eu vou estar utilizando, então, aquele modelo, né, de seringa de 1 ml com aquela agulha que a gente chama de agulha hipodérmica. Aqui eu vou estar fazendo o uso, né, de luvas de procedimento, sempre que tem o risco de contato com secreção, tá bom? Então já coloquei a minha luva. Lembrando que o uso de luvas de procedimento, ele não substitui de forma alguma a higienização das mãos. Aqui eu vou fazer então a aplicação direta, né, dessa substância pela via então intradérmica. Lembrando que o que? A agulha, o bisel da agulha, aquele recorte tem que estar sempre virado para cima, como eu estou fazendo a cunha aqui com a minha mão, tá? E eu vou fazer uma leve tração na pele, eu vou fazer aqui no meu braço só para vocês entenderem, numa porção contralateral. Então eu estou puxando a pele aqui em sentido para a mão e a agulha ela vai entrar para outra posição, vai entrar para a posição contrária. Por que eu faço isso? Eu faço isso justamente para manter a pele firme. Então aqui eu vou fazer a tração na pele, né? Lembrando que aqui, como é um teste de sensibilidade, a pele do paciente ela tem que estar limpa para isso. Eu não preciso fazer o uso do algodão com álcool 70 para limpar, porque às vezes o próprio álcool pode reagir com a pele do paciente. Então, geralmente eles fazem um halo de marcação, né, para saber o local de aplicação e é intradérmico, é sobre a pele. Eu tenho que observar a agulha caminhando sobre a pele do paciente. Eu vou introduzir em torno de 2/3 da agulha, eu vou observar a agulha na posição intradérmica, dentro da pele, e vou empurrar o líquido para dentro da pele do paciente, que é uma quantidade muito pequena. Empurrou o êmbolo, empurrando o líquido para dentro do êmbolo, eu já posso retirar, vai geralmente formar uma pápula, né? Naquela região que está próximo do meu dedo, aqui, do meu dedo indicador da mão esquerda, forma uma pápula, e aí, ok, está administrada a medicação. Aqui, no caso, como é uma medicação, uma substância para fazer um teste alérgico, eu vou observar como é que vai ser a reação desse medicamento sobre o paciente. Tiro isso daqui e isso daqui agora a gente vai descartar no material perfurante e cortante. Não vai usar mais, ok? Pronto. Dessa forma assim, tá ok? Continuando aqui agora, a gente vai fazer a apresentação da administração de medicamento pela via subcutânea. A via subcutânea é uma via que é utilizada com uma absorção mais rápida do que a intradérmica, por quê? Porque principalmente ela tem aí várias situações diferentes, ela precisa ter uma absorção, mas ela não pode ser rápida, mas ela também não pode ser extremamente lenta, ela tem que ser eficiente e prolongada. Por isso, então, que é utilizada a via subcutânea para a administração de medicamentos como, por exemplo, a insulina. Os locais de aplicação são vários, né? Geralmente, o indivíduo que é insulino dependente, né, que precisa tomar insulina, ele aplica ou nas regiões de flanco,
que é uma região de cinturão pélvico que a gente fala, que ela vai dos flancos, passando por toda a região abdominal, extraindo a parte da cicatriz umbilical. Ela pode ser utilizada a face anterior da coxa, ou então ainda a porção posterior, que é essa região aqui assim, a porção posterior do braço do paciente, tá certo? São as regiões mais comumente utilizadas. Aqui no caso, eu vou estar utilizando a região abdominal, que geralmente é a região mais comum para estar administrando esse tipo de medicamento. Aqui eu vou ter que fazer uma limpeza na pele, que a gente chama de antisepsia de pele. Então eu vou estar utilizando o álcool a 70%. Aqui já peguei o álcool, vou limpar a pele do paciente, espero secar essa solução. Aqui eu vou pegar a agulha com a seringa com a medicação, já tirei a tampinha, vou pegar um algodão seco que eu vou colocar sobre a minha mão não dominante, tá certo? E aí eu vou fazer a aplicação no local. Eu vou conter o local de aplicação fazendo o que a gente chama para alguns pacientes de prega subcutânea. Tecido subcutâneo você tem em toda parte do seu corpo, mas aquele indivíduo que tem a concentração de tecido adiposo muito pequena, é importante que eu faça essa prega subcutânea. Eu vou simbolizar ela aqui no meu braço, porque essa parte aqui é uma parte mais fininha, que tem pouco tecido adiposo. É fazendo isso daqui. Então, se você imaginasse no paciente, né, lá no abdômen, que tem uma concentração de tecido adiposo muito pequena, eu teria que fazer esse movimento aqui, tá? Se o paciente tem uma concentração maior, eu não preciso fazer essa prega subcutânea, que seria no caso de muitas pessoas. Vou fazer um ângulo aqui de 90 graus e eu vou introduzir a agulha num movimento firme. Não pode ser assim extremamente rápido, mas também não pode ser lento. Ele tem que ser firme. Introduziu. Introduziu, agora eu vou empurrar o êmbolo para administrar a medicação. Administrou a medicação, eu tiro a agulha e eu posso retirar o excesso de substância ali sobre a pele do paciente, nunca fazendo uma pressão com o algodão seco, porque aqui a gente não quer que o medicamento ele se espalhe, tá? A gente não quer que o medicamento ele se espalhe, a gente só quer fazer a contenção para que essa substância ela não saia também. Esse material aqui agora, da mesma forma, nós vamos descartar lá na caixa de pérfuro cortante. Muito bem. Partindo agora para a administração de medicamentos na via intramuscular. Inicialmente, nós vamos fazer a administração de medicamentos pela via deltoide, que é aqui no braço do paciente, tá? O medicamento administrado na via deltoide, a gente tem que tomar alguns cuidados, por quê? Porque quando a gente fala de intramuscular, você tem pontos específicos para administrar o medicamento no paciente. Detalhe, por que a gente faz isso? É justamente para fugir de grandes vasos e fugir de inervações. Então, para fazer medicamento no músculo deltoide, não é em qualquer local do músculo deltoide. Então, a gente vai utilizar algumas referências anatômicas, tá? Então, você vai montar o músculo deltoide, vai observar a estrutura do braço do paciente em largura e em comprimento. E aí, o ideal é você desenhar como se fosse, de uma forma imaginária, uma pirâmide com a base invertida, sendo a ponta da pirâmide virada para baixo. E exatamente no meio do músculo deltoide é o local de aplicação ideal. Aqui no nosso manequim, ele tem desenhado uma parte do manequim que é para fazer então essa aplicação, tá? Então, se eu fosse imaginar aqui uma pirâmide com a base invertida, né, o centro do músculo deltoide seria exatamente onde que está o meu dedo indicador da minha mão esquerda, que é o local exato onde eu vou fazer a aplicação então desse medicamento. Lembrando o seguinte, que medicamentos administrados pela via intramuscular, eles podem ter uma concentração máxima de quantidade de líquido de até 5 ml, mas isso vai mudar muito com a composição muscular de cada paciente. No braço, jamais vai ser indicado fazer 5 ml de solução. O músculo mais indicado para estar fazendo essa grande quantidade de medicação é o músculo glúteo, tá? Então é o último que a gente vai estar fazendo a apresentação aqui hoje. Eu vou fazer aqui então a antisepsia de pele com álcool a 70%, lembrando que o algodão não deve ser encharcado, ele deve ser umedecido com álcool a 70%. O algodão seco na minha mão não dominante.
Aqui a agulha para fazer a administração de medicamento, né, da via intramuscular. Essa aqui é uma agulha 30 por 0,7, então ela tem 3 centímetros de comprimento e 0,7 de diâmetro. Aqui eu vou fazer a pega, né, sempre o seguinte, olha, importante, tá? Não falei antes, mas vou aproveitar para falar aqui agora. Quem está prestando atenção vai pegar aqui, ó. Eu pego a seringa para fazer esse tipo de administração, como é o da subcutânea, como se fosse um lápis. Eu vou segurar como se fosse uma caneta de escrever, firme, tá? Diferente da via subcutânea, eu tenho que observar aonde que está o posicionamento do bisel da agulha, porque ele tem que entrar lateralizado às fibras musculares. Lateralizado às fibras musculares. Então aqui eu vou fazer uma pega no músculo que a gente chama de coxim. Eu tenho que pegar, eu tenho que sentir o músculo de verdade, porque a agulha ela tem que chegar lá no meio do músculo. Aqui eu vou me abaixar um pouquinho para estar podendo fazer a aplicação. Ó, fiz o coxim, o bisel virado aqui, ó, entre as fibras musculares. Eu vou fazer um movimento único, introduziu a agulha. Aqui eu tenho que fazer um movimento um pouquinho diferente, que é aspirar o bisel. Eu aspiro para quê? Para observar se está vindo sangue, se eu peguei algum vaso ou não. E aí, por último, eu empurro o bisel até administrar todo o medicamento. Finalizo aqui, fazendo uma compressão com o algodão seco no local de aplicação. Por quê? Porque aqui eu quero realmente que a administração do medicamento ela se espalhe rapidamente, né? Porque é uma via mais rápida de absorção. Então comprime realmente para poder espalhar. Não preciso comprimir para, né, fazer dor, mas eu tenho que comprimir para poder fazer com que esse medicamento ele não volte. Por último, eu vou descartar esse material aqui lá no pérfuro cortante. Seguindo, eu posso fazer a administração de intramuscular em outros pontos de aplicação em músculo do paciente. O segundo que nós vamos fazer aqui agora é a posição que nós chamamos de posição Falk. A posição Falk é face anterolateral da coxa. Aqui o Luiz vai me ajudar aqui um pouco mais, que aqui é exatamente nessa parte da perna do manequim. Então aqui o que a gente vai fazer? A gente pega a coxa do paciente e divide ela em 3 partes iguais. Dividindo ela em 3 partes iguais, você vai pegar exatamente a porção mediana. E dentro dessa porção mediana, o meio. Então é pegar a coxa, dividir em 3 e pegar o meio desse terço mediano. Lembrando que nem na frente da coxa, nem na lateral total da coxa, ela é anterolateral. E o movimento, ele é igual o movimento anterior que a gente fez no músculo deltoide. Algodão seco, algodão úmido, antisepsia de pele no local da aplicação do medicamento. O medicamento eu vou checar para ver se realmente é o mesmo que está sendo prescrito, né? Como a gente comentou antes, tá certo? Bisel lateralizado das fibras musculares, pega a seringa como se fosse um lápis, faz um coxinho no local de aplicação, ângulo de 90 graus e introduz a agulha no movimento único. A gente fala assim, que a mão que pica é a mão que fica, então não sai essa mão. Aspiro e administro a medicação. E faço uma compressão local, depois alterno. Em crianças, a angulação ela muda, então tem sempre que ser a seguinte angulação. Só que fazendo o movimento de novo, para a gente poder entender, a angulação ela tem que ser em torno de 45 graus em sentido para o pé. Então eu vou fazer nesse movimento aqui assim, olha, e nessa introdução. Aspira, administra, comprime no local, ok? Aqui a gente vai fazer uma mudança na posição do manequim para as duas próximas formas de estar fazendo a administração, que é a porção ventroglútea e a porção dorsoglútea, que eu vou ter a ajuda da minha colega aqui, que é a Luciane, que é a dona do laboratório, que é a síndica aqui do laboratório. A gente vai lateralizar inicialmente esse manequim, ok? Aqui. E aqui a gente observa o seguinte, que é importante sempre estar conhecendo, né, as estruturas anatômicas. Por que vocês fazem anatomia, tá? Então a porção ventroglúteo, até chega a ser um nome que soa estranho, né? Ventroglúteo é a parte anterior do músculo glúteo, lembrando que ele é um músculo extremamente denso, tá certo? Eu coloco sempre assim os lençóis, pessoal, porque sempre o máximo
possível não expor o paciente, expor só o que precisa para estar fazendo a administração desse medicamento. Pessoal, então a gente vai reposicionar as câmeras para facilitar aqui a nossa visualização do manequim, né? Para que vocês observem exatamente o local de aplicação, ok? Só um momentinho. Reposicionadas as câmeras, nós estamos aqui novamente para estar fazendo a apresentação então. Ventroglúteo, posição que até soa estranho o nome, como eu disse antes, porque é a parte anterior do glúteo, né? Então, o glúteo é um músculo imenso, né? Glúteo máximo, médio e mínimo, tá? Então, aqui para localizar o glúteo de forma adequada, a posição ventroglúteo, primeiramente eu tenho que saber onde que está localizada a crista ilíaca antero-superior. É onde eu vou colocar e posicionar meu dedo indicador, tá? E aí eu vou fazer uma letra V com o dedo médio. E eu vou fazer isso para a porção posterior. E aí eu vou localizar exatamente essa posição. Então a ideia é o quê? Localizar a crista ilíaca antero-superior e posicionar para trás, para saber onde que vai estar exatamente essa posição. Onde depois ela vai ser então limpa, feita antisepsia de pele com algodão em álcool a 70, tá? E aí por final é o que a gente vai fazer então para administrar a medicação. Aqui eu pego o algodão seco da mesma forma como a gente fez anteriormente, né? Posiciono a angulação da agulha, né? Em torno de 90 graus em sentido à direção do músculo, ok? E faço um movimento único. Administro a medicação, aspirando, né? O êmbolo da seringa e introduzindo agora a medicação até o final do êmbolo. Fez a administração do medicamento, retiro a seringa e faço uma compressão local. O importante aqui, agora sim, descartar, né, para não correr o risco de se perfurar, mas o importante aqui é o local de aplicação. Ele é o mais indicado perante a literatura, mas como as pessoas têm muita dificuldade de localizar o ponto certo de administrar a medicação, muitas vezes é uma posição deixada de lado. As pessoas preferem administrar pela via, então, agora que a gente chama de dorso glúteo, que é a que a gente vai mudar totalmente o manequim aqui, só um momento para reposicionar o nosso manequim. É a posição mais comumente, pode até deixar assim, acho que fica até mais fácil para o pessoal poder enxergar aqui, ó, isso, desse ladinho assim, né? Às vezes as pessoas podem ficar deitada, pode ficar em pé, não tem problema, para estar fazendo a administração do medicamento. A forma é a mesma, eu vou usar aqui o algodão úmido com álcool a 70 e vou limpar lá o local para aplicar. Mas como é que eu faço para achar o local para aplicar? Essa é a questão. Não é qualquer local no bumbum, no glúteo do paciente. Nós temos esse ponto que nós chamamos de prega interglútea, que é um ponto que a gente utiliza como uma linha imaginária para traçar a porção superior do glúteo. E o glúteo que você escolheu, selecionou ou do lado esquerdo ou do lado direito, selecionou a parte superior, agora eu divido essa parte ao meio. Então a gente fala que é o quadrante superior externo do glúteo que deve ser utilizado para a administração então, desse medicamento. Eu vou aqui pegar a seringa que eu vou utilizar para estar fazendo a administração, o algodão seco na minha mão não dominante, selecionei o quadrante superior externo e aí eu vou fazer a mesma movimentação. A prega, o coxim muscular, o ângulo de 90 graus, a pega da seringa como se fosse um lápis, a gente fala aí, a mão que pica fica, um movimento único, introduziu, aspirou, empurra o êmbolo de verdade até o final, ok? Eu vou aqui empurrar o êmbolo, que acho que eu não empurrei nenhuma vez, então só para ficar claro que a gente tem que empurrar o êmbolo até o final, aspira para ver se vem sangue, não veio sangue, ok, tira a agulha, e aí comprime no local de aplicação desse medicamento, ok? Por fim, eu descarto essa agulha, não vou usar mais ela, né? E aí a gente encerrou a parte de administração de medicamento pelas vias parenterais, falando então da via intradérmica, via subcutânea e via intramuscular. Eu espero ter sido claro para vocês, pessoal, mas qualquer dúvida a gente vai estar sempre à disposição de vocês para estar esclarecendo todas as dificuldades encontradas, ok? Grande abraço e até logo. Agradecer aqui principalmente o professor Sonda, que ajudou a gente na filmagem, e o Luiz aqui, que colaborou também imensamente aí com a nossa gravação, e a nossa colega Luciana aqui do laboratório. Até logo, pessoal!